Olá, meu povo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mai. Gente, hoje a gente tem um convidado especial. A pauta é de contencioso, né? Contencioso judicial, teses tributárias aí relevantes para o ano de 2023 que estão no STF. E a gente chamou o nosso sócio aqui do contencioso, meu chefe. Big Boss. É o Big Boss, né? Aquele que sabe tudo aí sobre contencioso tributário para dar uma ajuda para a gente aqui, dar uns pitacos. E a ideia hoje é falar um pouco sobre o que a gente espera, né? Que seja julgado aí em 2023. Não tem como prever o que o STF vai fazer, mas são os casos que a gente aposta realmente que tem um impacto relevante para os contribuintes em geral, né? Esse papo de hoje ele não esgota todas as possibilidades, a gente tem muito tema rolando, né? São muitos bilhões que estão lá na pauta do STF. E a gente selecionou alguns temas, a ideia é que a gente discutir um pouquinho deles, falar o que pode acontecer ou não e relembrar, né, o que já foi julgado, julgamentos que começaram e foram interrompidos. E eu vou passar um pouco a bola aqui para Good. Vamos lá, Ana, gente. A Carol, ela tem vários apelidos aqui, gente. Vamos lá. Você começa, Carol? Vamos lá, começa. Bem-vindo, Adriano Silvério, pra quem não conhece. Famoso Obrigado, Dri. Carol. Famoso Dri. Bom, são muitos temas aqui, mais de 30 que a gente espera que seja julgado esse ano. Então vai ser um ano bem corrido aí pro pessoal de contencioso. E a gente separou alguns aqui, sem prejuízo da gente gravar um outro especial com outros temas, né? Com certeza. E aí, um que eu gostaria de comentar aqui, que vai impactar muito, né? Dizem aí que é 5,6 bilhões por ano. Bastante. É a questão do ICMS em transferência de mercadorias do mesmo estabelecimento, né? Então, já teve um julgado que estabelece que não incide esse ICMS, então já está pacificado que em estabelecimentos do mesmo grupo, do mesmo dono, nessa transferência de mercadorias não incide. A grande questão agora é o crédito, né? E os créditos que você compra no estado e transfere, e a mercadoria vai para o outro. Como que você faz? Então agora é um julgamento de muita atenção para o varejo, que tem muitas operações desse tipo, né? E espera-se aí que a gente module esse efeito positivamente, né? Eles podendo usar esse crédito que já está aí parado. Caso eles não possam usar, estima-se aí que seja 5,6 bilhões de prejuízo por ano. De perda mesmo. De perda mesmo dessas de crédito empresas, dessas né? empresas. Então, assim, ganhou, mas não levou, né? Famoso, ganhou, mas agora a gente precisa ver se modula efeito e eles conseguem utilizar esse crédito. Então, eu achei importante a gente ficar de olho nesse julgado aí, né? Nesse julgamento, porque realmente se sair vai ser um grande impacto aí para o varejo. É um caso que altera muito a sistemática que a gente tem na legislação e no comportamento dos contribuintes e dos estados. Muito embora seja uma decisão que reflete o entendimento muito antigo já do judiciário, cristalizado já em súmula do STJ. Verdade. Mas que agora, em ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo crava, né, e crava o tema, obviamente, e sendo uma ação declaratória de constitucionalidade, não é só o judiciário que é obrigado a seguir. Isso é importante. Isso é importante. Todos os estados vão ter que seguir essa decisão do Supremo, e aí, por isso, a tão aguardada modulação, para ver o que vai ser feito com os créditos passados e como será essa questão no futuro. Por exemplo, é uma pergunta que se tem hoje. Inclusive, existem pleitos nesse sentido de amicus curiae no Supremo, que e se o contribuinte quiser transferir esse crédito? É possível, ainda que não tenha um recolhimento do ICMS devido a um estado ou outro? Vai ser possível essa transferência entre estabelecimentos instrumentaliza isso, né? Como instrumentalizar isso? Até então, a questão do sistema mesmo. Acho que essa é uma pauta que vai ser debatida no Supremo quando da modulação dos efeitos. Vamos acompanhar. É mais um caso tributário relevante que se arrasta no tempo. Vocês vão ver que a gente vai falar de vários casos assim aqui, mas tem que relembrar os aspectos importantes. Tem muita empresa aí esperando o julgamento desses embargos de declaração. Empresas do setor agro, né? Empresas que têm, tipo, varejistas também são muito importantes, né? Empresas que estão aí espalhadas pelo Brasil e tem um ciclo de distribuição, né, das suas mercadorias, elas vão ser impactadas e elas têm realmente uma ansiedade, né, para resolver esse problema. A gente precisa de uma solução, né, para dar, talvez, pular para o próximo problema, pular para a próxima etapa também.
E segurança jurídica, né? Resolver, mas com segurança jurídica. Com certeza. Não abrir um flanco para o passado Com certeza. e estabelecer algo dali para frente. Como os estados que vão ter que se organizar para isso também, que é uma quebra de paradigma, né, da forma de tributação, e os contribuintes vão se amoldar a isso que o Supremo vai decidir. Exato. Por isso a importância do Supremo capturar todas essas visões para que seja feita algo equilibrado. Né? E não venha mais uma tese da modulação, porque senão Exato, você, de novo, exatamente. vai ter que ajuizar para conseguir instrumentalizar, para conseguir usar, e aí você não diminui esse contencioso. Perfeito. Que no último podcast nosso foi um dos temas, né? O quanto que o novo governo quer diminuir nosso contencioso aí. Então, Parece que não. Vamos ver. Tem temas aí palpitantes. Vamos aguardar. E mais um tema, acho que todo mundo está acostumado aqui, ouviu falar bastante. Todo mundo lembra lá quando a STF julgou o leading case que excluiu, né, o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Desde então, muita tese, filhote, né, aquelas teses que são desdobramentos, né, de julgamentos, elas foram criadas. E uma delas, que é o que eu acho que vale a gente destacar hoje, é a tese da exclusão do PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. Por que a gente destaca essa tese, né? Apesar de ser uma tese filhote, uma tese que é um desdobramento de um julgamento no STF, o judiciário como um todo ele não tem acolhido essa tese de forma muito positiva, né? Então eles fazem uma diferenciação da interpretação que foi dada pelo STF, né, para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E por isso é importante a gente falar do PIS e COFINS, falar que apesar do Poder Judiciário ainda não ter acatado essa tese, a gente vai ter um julgamento de um paradigma, então esse paradigma ele pode mudar o cenário, né, do que a gente tem atualmente de jurisprudência, que é desfavorável, e mais do que isso, a gente tem um impacto relevante de muitos bilhões. Eu vou roubar aqui para falar para vocês, porque eu não tenho essa memória tão boa com números. Aqui a gente apontou, que é o que vem da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao ano 2023, ele aponta um impacto no orçamento da União de 65 bilhões, né, 65 em um quebrado. Então, isso é um valor muito representativo. Se houver, de fato, um julgamento favorável aos contribuintes, há uma tendência muito grande de se modular os efeitos da decisão, né? Então, isso é uma coisa importante da gente falar. Eu acho que a gente acompanhou muitos casos importantes que foram julgados nos últimos 2 anos, especialmente, né, durante a pandemia, que o STF acabou modulando os efeitos, né? Esse caso agora que a Carol comentou é um caso que está tendente até a modulação, que foi julgado favoravelmente aos contribuintes, mas pode ser que os prejudique em alguma medida com a modulação. E o caso do PIS e COFINS ser julgado favoravelmente aos contribuintes, a gente acha que vai ter uma modulação também, porque o impacto para a União, ele precisa, em alguma medida agora, com os posicionamentos que o STF tem tomado, ele ser controlado. Então, eles acabam privilegiando somente os contribuintes que já têm ação judicial, né? E dando o direito de recuperar o passado, os últimos 5 anos, somente para esses contribuintes. Eu acho que é uma tese importante, né, gente? Importante. Como você disse, decorre da tese do ICMS da base dos COFINS e a persistir o racional que o Supremo deu para excluir o ICMS da base dos COFINS, faria sentido excluir o próprio PIS/COFINS, porque a legislação PIS/COFINS diz que a receita bruta, para efeito de cálculo PIS/COFINS, tem que colocar as próprias contribuições. Enfim, há uma dupla incidência, né? E se receita, à luz da jurisprudência do Supremo, receita nova, não quer dizer tributo, então logo o PIS/COFINS também de dentro da própria base. Esse é o que faz sentido. Realmente o judiciário embaixo, os tribunais federais, regionais, não estão muito simpáticos a essa tese, mas pode vir uma surpresa boa aí do Supremo, é o que a gente acredita. Né? É verdade. Agora, esses números da LDO, eu gostaria de saber de onde vem. Essa informação, eu acho que a gente... Como diria o ex-ministro Marco Aurélio, tem uma frase célebre que era o seguinte: juiz não vê capa de processo, nem o valor envolvido. Importante. Justamente para... É importante. Né, é uma questão da neutralidade. Não não de valor. O valor envolvido que faz você equilibrar a balança para a direita ou para a esquerda. Exato. Né, mas sim a questão jurídica. Política, né? Não pode ser. Justiça, né? Orçamentário o julgamento, né? Exatamente. Julgamento... Não pode ser. Legal, perfeito. E aí eu queria puxar, já que você falou dessa tese de filhote, também tem uma tese filhote do ISS na base de cálculo do PIS da COFINS. Exatamente. Essa
importante, segue esse mesmo racional, né, que o ISS não constitui receita. E aí, que isso a gente já sabe, é meio batido, sim, mas eu queria pensar com vocês aqui que esse julgamento começou em 2020. E aí, ia ter provavelmente um empate, pelo que a gente estava vendo, e o Fux pediu destaque desse processo em 2021. Desde então ele está parado. E o tribunal mudou de composição. E pelo que a mídia vem falando, etc., pode ser que ele seja julgado diferentemente do ICMS por composição do tribunal em si. Então, é outra variável que a gente também tem no Brasil, né, no nosso sistema jurídico, dessa questão de composição. Às vezes, a gente tem muito isso no CARF, né? Altera a turma, os julgamentos mudam o entendimento. Então, agora, eu também estou alinhada que é a mesma tese do ICMS, o racional é o mesmo. Então, se você julgou o racional que não constitui receita, não constitui receita o ISS, não constitui o PIS e a COFINS. Exatamente. Enfim, o racional é o mesmo. Mas, de novo, por questões, às vezes, orçamentárias e políticas aí, pode ser que o tribunal não entenda Carol, de você mesma falou de uma forma, coisa né? importante, assim, quando esse julgamento iniciou, ele foi colocado em plenário virtual. Pandemia, né? No meio da pandemia, gente, o sistema do STF mudou para permitir que, por exemplo, casos que têm repercussão geral, né, que era esse caso, fossem levados ao julgamento no plenário virtual. Que é aquela coisa, você sobe lá aquele julgamento e ele fica disponível para os ministros darem seus votos. Pois bem, naquela época, o ministro Celso de Mello era o relator do caso. E ele deu um voto brilhante sobre esse caso. Assim, eu respeito muito a técnica dele, ele realmente fez um voto muito detalhista, né? E a nossa grande preocupação era saber se esse voto dele ia ficar salvo ou não para definir o que aconteceria com o julgamento se houvesse, por exemplo, esse pedido de destaque. Porque, para quem não conhece muito bem o que acontece com esses julgamentos no STF, plenário virtual, quando há o pedido de destaque, é como se o julgamento fosse... É como não? Ele é reiniciado do zero, né? Isso volta para a estaca zero e você vai para um plenário presencial. Temas de grande relevância, particularmente a gente entende, assim, que faz sentido que você tenha uma possibilidade de se debater, né? Algo que você leva para um grupo, para uma reflexão, para um debate presencial, eu acho que é muito mais rico e pode trazer realmente mais segurança, eu acho, para os contribuintes também, de uma forma geral. E aí, uma grande questão que a gente... Putz, esse caso já tem voto favorável do Celso, tinha um voto favorável do Marco Aurélio também. Será que esses votos vão ser mantidos? Na época não existia uma regra clara do STF sobre isso. Eu lembro que o Marco Aurélio, antes de se aposentar, ele fez um pedido, né, no outro julgamento lá do STF, que não era de matéria tributária, pedindo claramente que os votos que ele tinha proferido fossem preservados. E há pouco tempo, não lembro exatamente quando, mudou uma regra, né, no regimento interno do STF, e lá ficou sedimentado que esses ministros que deram seus votos, né, e que por algum motivo eles tiveram que se afastar e se aposentar, esses votos devem ser preservados. Então, quando a gente faz essa conta, eles já estão contabilizando também esses ministros que proferiram seus votos. Mas mesmo assim, a gente está tendo uma mudança muito grande, né, de composição do STF num curto espaço de tempo. Então, a gente tem realmente um viés, talvez, de uma tese que saia pela tangente. Eu acho que... Eu sou do contencioso também, né, gente? Então, o contencioso... A gente discute muito isso aqui. É difícil a gente precisar, mas, assim, tem uma parte, né, Dri, que eles tentam tirar a discussão do ISS como... se fosse algo diferente do ICMS também. Eles não levam como filhote, né? Veja, por exemplo, a questão da exclusão do ICMS e do ISS da base da CPRB. A CPRB tem uma base imponível que é praticamente igual do PIS a COFINS. E por um argumento de que a CPRB é um incentivo, um benefício, né, fiscal, né, que seria de opção do contribuinte, teve um período do início da CPRB que não era opção, era obrigatório, então isso também não foi avaliado pelo Supremo, que por conta disso, ao fazer essa opção, você tem que levar em consideração essa carga tributária como se eu estivesse falando de lucro presumido e lucro real. E não é bem assim. Como se fosse um benefício, incentivo fiscal. Né? Logo você não discute o que compõe ou não. Porque você tem que decidir não me parece, o aspecto procedimental ou cargas. Tem que decidir a questão jurídica. Sim, esse imposto tem que ser base da CPRB ou não? É isso o racional técnico, né? A meu ver, sim. O caso do ISS, acho que vocês já exploraram bem, eu vou colocar uma pimentinha aí. Coloca. Lewandowski e Rosa Weber se aposentam esse ano.
Pois é. Exato. Então- E se não ficar para esse ano, né? Exatamente, pode não ficar para esse ano, a gente pode Pode. ter outros ministros ou ministras aí nessas vagas. Então, tudo isso compõe um pouco desse caldeirão e desse cenário que a gente tem Caldeirão das incertezas. que a gente eu tem que chamaria. avaliar, que a gente tem que avaliar no curso do ano, né? É. Exatamente. Então, Mas pensando assim, Dri, na sua experiência, se é alguém que já atuou, e acho que você viu todos os cenários praticamente que a gente acompanhou muita coisa acontecendo no STF, muitos julgamentos, seja também sua experiência como conselheiro administrativo lá no CARF, eu acho que também trouxe um outro panorama que é importante para o advogado. Mas como que você vê, por exemplo, essas discussões tributárias que a gente tem, relevantes, que a gente às vezes acha que não pode não dar certo, mas assim, hoje no cenário do STF, a nossa ideia é que temas técnicos que a gente entende que não vão trazer nenhum tipo de prejuízo para o contribuinte, no cenário que a gente tem agora, né, de não saber o que acontece quando se julga favorável, porque tem modulação, etc. Eu acho que são casos que vale a pena tentar, né? não tenha dúvida, todos esses casos com repercussão geral tem que se posicionar. Tem que ter o bilhete, tem que Tem que ajuizar. se gente posicionar. A gente brinca o bilhete da loteria. Tem que se posicionar. Porque nos casos tributários a gente tem notado de forma recorrente modulação dos efeitos da decisão. Verdade. Né? Então, isso aconteceu com o ICMS na base dos COFINS, isso está acontecendo agora com o ICMS, na remessa entre estabelecimentos do mesmo Verdade. contribuinte. E muitos outros, E o né? custo é baixo. Isso pra está você acontecendo ajuizar uma agora ação, com o ICMS seletividade. Então, quer dizer, virou uma tônica no Supremo Tribunal Federal e, às vezes, com razão, porque uma decisão dessa, você muda o paradigma do sistema, daquilo que, por exemplo, a gente começou a falar da DC 49, né, que é do ICMS. Sim. Por mais que a jurisprudência fosse antiga, todo mundo, Estado e contribuinte, se comportava de um modo, Uhum. ou vinha se comportando de um modo. Às É vezes um verdade. contribuinte ou outro discutia para uma determinada operação não ter incidência de ICMS. Mas e quando você tem anos a fio? Assim, os contribuintes se organizaram, se planejaram, Todo o planejamento do tributariamente, negócio, né? essa forma de transferir os créditos e os estados exigindo né, junto nesse mesmo barco. Então vai haver uma mudança de paradigma, de comportamento. Esse comportamento agora precisa ser bem analisado e, em caso tributário, há um efeito imediato nessas questões. Perfeito. Então, Maravilha. tem Todo que mundo, se posicionar, tem que ter o tal do bilhete. Exato. E os nossos ouvintes aí que não ajuizaram ainda algum tema ou outro que a gente está falando, É importante rever. importante rever, ver se faz sentido e ajuizar o quanto antes. Exatamente. É, E se posicionar. A gente sempre fala aqui que a gente sempre senta na cadeira do diretor, da diretora que está do outro lado tomando as decisões, né, pela empresa. E a gente sempre fala que se esse bonde passar, eu não quero estar fora. Exato. Que é o que aconteceu com muita gente quando julgou o caso CMS Piscofins. Muitas empresas não entraram com ação. Naquela época, óbvio, não tinha essa tendência de modular tudo, era um pouco diferente, mas Ou quem demoraram, perdeu... demoraram para entrar com a ação perderam. e pegou lá a trava de março de trava de 17. março. Pois é. Exatamente. Exato. E o custo para ajuizar não é um custo altíssimo, então Não, compensa não é. ter esse bilhete. Fica a dica aí Compensa. para nossos ouvintes. Exatamente. Ficarem de olho. Exatamente. Não estamos vendendo teses aqui, né, não. gente? A gente está comentando, eu acho que de oportunidades que, de fato, podem trazer um impacto relevante, né, no caixa da empresa. E, enfim, buscar o que é justo, eu acho, que é o que a Tem gente, que ser avaliado. o que a gente Exato, discute, tem que precisa ser ser avaliado. avaliado. Isso é. E eu vou trazer um outro tema para você falar aí, que tem um tema importante que eu sei que você está aguardando, apesar de ser a minha vez agora, mas como a gente está falando bastante aqui, eu vou pular aqui uma parte, dizer, me conta o que a gente espera também, de 2023. Tem um tema aí relevante que está na pauta, né, da nossa ideia aqui do que vem para 2023. Na pauta do Podtex. Na pauta do Podtex. Exatamente. Eu vou comentar dois brevemente, porque nosso tempo tá acabando também. Se o desculpa até, a gente falou assim, o Danilo hoje tá fora, né? Quem controla o nosso tempo aqui é o Danilo. O Fê tá ali olhando pra gente, ele ajuda a gente na gravação, mas a gente fala mais. A gente fala muito, não, juntou os três aqui. E juntou o Adriano também, que Juntou o Adriano gosta, demais. pronto. Nossa, vai Não, mas embora. eu quero aproveitar o Dri aqui, que ele foi conselheiro do CARF, né? E aí a questão do voto de legal. qualidade tá bombando. Bombando. Voto de qualidade todos os dias, notícias dos grupos que a gente tá, enfim. Se é justo, se não é, se tem que ter, se não tem, os projetos de pesquisa, enfim. A gente já comentou no último Podtex sobre o voto de qualidade, que é aquele artigo 19E da Lei 10.522,
que prevê que os empates seriam decididos a favor do contribuinte, ou seja, cai esse voto de Minerva, né, o voto de qualidade. E agora a gente está com uma MP, começo do ano, que voltou esse voto de qualidade. A gente comentou sobre essa MP também. E aí, Dri, vou jogar você na fogueira aqui. Nossa, muita coisa para pensar. O que você acha? Você acha que a MP foi um bom instrumento? Você acha que o voto de qualidade faz sentido? Não faz? O governo, você acha que essa MP vai ser validada em lei? Convalidada pelo Congresso? Eu acho... Mas aí, antes de você começar a responder, tem as ADIs, considera aí as ADIs. A gente tem 3 ADIs, né, no STF. A MP, as ADIs, elas estavam discutindo a constitucionalidade dessa norma que foi criada pelo antigo governo, né? E o que acontece agora, né? O que o contribuinte que tem seu caso lá no CARF, milionário, às vezes não é um caso também tão representativo, mas para ele pode ser importante. E é um tema que é tese jurídica que, via de regra, acontece em empate, que a gente sabe quais são as teses, né? Como, por exemplo, o caso de Ágio, né? O que você pensa agora para os próximos meses? Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que me veio à cabeça quando surgiu a medida provisória é o seguinte, o uso do CARF como instrumento de política governamental. Perfeito. O CARF é um órgão de Estado e não de governo. Pelo menos essa é a minha visão. O CARF tem um papel institucional relevantíssimo, é um órgão que existe ali há quase 100 anos, que tem um papel precípio de olhar a legalidade daquela autuação fiscal. Tá? Olhar se cumpriu todas as regras, se seguiu a melhor interpretação, se, por exemplo, a fiscalização entendeu corretamente uma determinada operação. A gente sabe que isso não necessariamente acontece. Então, o CARF é um órgão de Estado. A meu ver, ele sequer devia estar sendo gerido pelo Ministério da Fazenda, da Economia, muito menos pela Receita Federal. Mas isso é uma outra conversa. Né? Eu acho que isso em algum momento vai surgir na pauta do Legislativo. Então, o que está muito claro, vota o voto de qualidade, né, pró-fisco, e o lançamento imediato de um programa de redução de litígio. Por quê? Qual é o recado? Vai vir o voto de qualidade contrário, então se prepare para colocar os processos nesse programa agora, que vai até aí março, para a redução de litígio. Recado dado, pronto. Arrecadação. Precisamos arrecadar, tem um desafio orçamentário enorme aí com programas sociais, que merecem toda a atenção, não estou fazendo crítica, mas a minha crítica é o uso do órgão como um instrumento de arrecadação, de política arrecadatória, e não é isso. Então acho que essa é a primeira questão. Do ponto de vista dos processos, já está acontecendo. O contribuinte está indo no judiciário, está pedindo para o processo ser retirado de pauta. Por quê? Havia uma lei aprovada pelo Legislativo. Sim. O 19E é uma criação do debate do Legislativo e que, submetido ao crivo do Supremo, tudo indica que está levando à constitucionalidade. Já existia a maioria, né, formada. Maioria. O ministro Marco Aurélio, ele tinha um voto contrário a esse dispositivo, mas por questões formais, por a questão da emenda Jabuti, mas ele diz claramente, ser vencido, voto pela constitucionalidade. Por quê? Porque o sistema constitucional tributário tem um sobreprincípio ali que é do indúbio para o contribuinte. O contribuinte é a parte mais fraca nessa relação. Com certeza. Né? Lembrando que quando você recebe um auto de infração, isso é muito importante, isso não entra na discussão. Ele goza de presunção de veracidade. Aquilo que o fiscal disse, pela legislação, é dito como verdade. Cabe ao contribuinte provar o contrário. Então, quer dizer, o poder, o executivo, no caso, ele já goza dessa presunção. É diferente quando você está numa relação entre partes privadas. Você tem que produzir prova, eu tenho que produzir prova. Nós estamos na mesma condição de igualdade. Aqui não, aqui é diferente. Por isso, esse levante contra a medida provisória. Mas eu não acho que vai parar por aí. Essa medida provisória vai ser debatida no Legislativo e já existem propostas aí para encontrar o meio do caminho. Olha, se terminar empatado, tira a multa, os juros.
reduz a multa de 75 para 20, ou tira os juros também e avança para uma transação, passado o prazo de transação, se as partes não transacionarem, volta os juros. Algum caminho vai haver, mas que, inegavelmente, houve um desrespeito à autonomia do Legislativo, inegável, e um desrespeito àquilo que o Supremo vem decidindo. Ponto. Acho Não que causou tem uma grande confusão agora, questão, né? É uma questão muito objetiva essa da E no meio medida disso provisória. sai aí, a gente falou, né, pode ser julgado pelo voto de qualidade, aí você tem um paradigma que não é muito bem um paradigma, né, e aí fica aquele... Né, 2, 3 meses depois... 2, 3 meses depois muda o paradigma. Aí você faz uma pesquisa, um levantamento jurisprudencial para um cliente, você fala, olha, até 2017 era assim. Em 2007, 2023 era assim. Período de 23 era assim. É muito confuso. Morre a segurança, né? Morre a segurança jurídica, né? Você não tem uma segurança jurídica de caso. E por isso, a profusão de mandados de segurança lá em Brasília, para não colocar em pauta os processos. Né, gente? Aumenta o litígio. Aumenta o litígio. Quando você move mandado de segurança, você começa a trazer mais custo, você movimenta a máquina pública, você atrapalha que outros casos que talvez, né, precisem da atenção, eles não conseguem ser julgados. Enfim, a gente tem aqui um cenário de muita incerteza e eu acho que esse ponto e talvez esse tema ainda vai ser debatido por nós aqui. Acho que o Dri contribuiu. Coloca que a gente tá chegando no fim, viu, gente? A Carol colocou aqui uma coisa, olha, é aquele caso que foi julgado, o contribuinte não conseguiu eliminar para tirar o processo de pauta, vai virar litígio lá na frente. Porque se vier o voto de qualidade, ele perder o caso no CARF, ele vai ajuizar. E uma questão que ele vai trazer é a questão pelo voto de qualidade, a medida provisória, desrespeito ao atendimento ali, adesão do Supremo, vai vir isso que faz todo sentido, né? Claro, não tenho dúvida. Tem bastante argumento técnico para isso. Não por isso, não por outro motivo, o STF estava votando ali com maioria para concluir pela constitucionalidade dessa nova norma que foi criada pelo antigo governo. Então, assim, gente, por hoje eu acho que é suficiente. Só? Eu queria ficar mais. Tinham mais temas, mas assim, se for deixar, a gente fica aqui 3 horas, a gente vai levar bronca depois do Danilo, ele vai dizer, nossa, vocês falaram demais. Esses temas são super importantes, a gente pensou neles para discutir um pouquinho aqui entre a gente, dividir um pouco das nossas impressões com vocês, mas existe muito tema ainda para ser falado, não só no STF, mas também no STJ. As coisas estão acontecendo, né? O judiciário começou já, o STF, né, teve a sessão ontem, né, de abertura do ano judiciário, inclusive eles começaram a julgar o caso da discussão dos efeitos da coisa julgada, que aí é um podtext específico, especial para isso, né, o julgamento inclusive está acontecendo agora, né, hoje é dia 2 de fevereiro, estamos chegando perto do carnaval também, então muita coisa vai acontecer, a gente vai trazer esses temas de volta, novas pautas, né, já estão aí previstas também para 2023. Eu agradeço muito, gente. Hoje eu acho que foi muito produtivo. Obrigado pelo convite. Sempre bom participar aqui com vocês. Volte mais vezes, né? Vai ser um prazer, eu acho, que discutir os temas não só contenciosos, porque a gente gosta de falar de tudo aqui no SBZ. Todo mundo sai um pouco das suas caixas. E acho que é isso só, gente. Até a próxima, é isso? Até. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.